Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por ele, ó Santa Mãe de Deus. Bom dia, povo abençoado de Deus. Estou com sono ainda, né? Domingo de manhã é complicado, né? Bom dia! Está melhorando, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã, pela oportunidade da segunda vez estar aqui. Ano passado eu também estava, era um sábado à tarde, ou domingo de manhã, eu não lembro também, né? Sábado, foi no sábado, né? Graças a Deus. Estou aqui de novo para partilhar dessa palavra. É uma alegria estar no meio de jovens que buscam essa vida de santidade, né? O caminho da salvação, o caminho do Senhor. Neste final de semana, na Diocese, graças a Deus, estão acontecendo outros retiros também, nessa mesma linha com a juventude. Nós temos o Adolescentes lá em Alumínio, retiro diocesano, de pré-adolescentes, né? 11 a 14 anos, tem mais de 150 crianças e jovens lá. Na Paróquia Frei Galvão também está acontecendo um retiro de jovens, tem mais de 80 jovens lá. Nós temos esse aqui também, e está tendo um outro retiro de experiência de oração na Diocese, mais de 150 pessoas, retiro de aprofundamento de dons, enfim, a graça de Deus acontecendo no nosso meio, né? Por que eu digo isso para vocês? Porque às vezes parece que nós estamos sozinhos, buscando uma vida totalmente diferente daquilo que o mundo está vivendo. Não é? Porque se nós somos isolados, só nós estamos tentando isso, às vezes parece até utopia, diante da enxurrada de outras propostas que o mundo nos oferece. E estar sozinho dá medo. Mas será que só eu que estou certo? Não é assim? Muitas vezes. Aquela questão que todo mundo tem uma opinião diferente da sua. Não é? Até que ponto que você fala, opa, mas será que só eu realmente estou certo? Todo mundo falando o contrário e só eu tenho a razão? E a gente, às vezes, cai nessa dúvida. Mas eu digo isso para você exatamente porque nós não estamos sós. Há outros também buscando em Cristo essa fé, essa certeza da vitória. Não estamos só porque os irmãos, outros irmãos também estão no mesmo caminho, mas porque o Senhor também não nos deixou só. Não nos abandonou à própria sorte, como nós conhecemos, como nós sabemos a história da nossa salvação. O próprio Jesus diz assim, no Evangelho de São João, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas eu fui impactado com uma palavra de outro sentido, dizendo a mesma coisa, mas ainda mais grandiosa. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelo seu inimigo. Não é contrário daquilo que Jesus diz, pelo contrário, é ainda mais grandioso, porque dar a vida por um amigo até legal, né? Alguns fazem isso, o pai, a mãe pode fazer isso, um irmão, um amigo, mas dar a vida por um inimigo. E Paulo vai complementar isso dizendo que ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores, ou seja, enquanto ainda éramos inimigos de Cristo, e ele nos amou mesmo assim. E eu fui um dos tocados por este amor. Quando inimigo de Cristo, fui amado por ele. Que grandiosidade ainda maior do que essa, eu não era merecedor, não tinha mérito nenhum de ser amado por Cristo, e ele não olhou para a minha miséria, para os meus pecados, para tudo aquilo que eu era, dignidade nenhuma de ser amado por ele, mas não se importou com nada disso, e me amou ainda quando eu não tinha nada para oferecer, nada em troca. Então ainda maior a gratidão a Deus por conta disso. Maior ainda, então, a busca de viver com Ele, de estar com Ele. Porque a verdade é que eu estava morto, e assim todos nós estávamos mortos. A palavra diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. A palavra vai dizer que havia uma sentença, um documento escrito contra nós, que nos condenava. Nós éramos todos escravos e estávamos destinados à morte, e a morte eterna, não só a morte dessa vida, mas uma vida eterna na morte, na escuridão, nas trevas, longe de Deus, longe da luz, longe da graça, longe da felicidade.
todos mortos. Assim como aquela visão do profeta Ezequiel no capítulo 37, aquele campo de ossos secos, ou na verdade aquele era um cemitério a céu aberto. Todos mortos, secos, sem vida. De pessoas que viveram, que lutaram segundo as suas próprias regras, segundo as suas próprias forças, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres. Uma vida que, infelizmente, muitos nesse mundo levam, e muitos querem nos arrastar também. Vivendo tudo para o seu alto prazer, para a sua autorrealização, para a sua autossatisfação. E o resultado disso é a morte. É o nada no fim. Podemos ter tudo neste mundo sem Deus, sem a fé que nós buscamos, sem as renúncias que nós procuramos fazer, que para o mundo não tem sentido. Fala, você busca Deus e as coisas muitas vezes não acontecem na sua vida da maneira que acontece na vida de um outro que não busca. Às vezes a vida do outro prospera muito mais do que a nossa que busca Deus. As coisas se concretizam de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples, e com a gente tudo muito mais suado, mais difícil, mais demorado. Não é assim ou eu estou errado? É que vocês são jovens ainda. Vai passar por isso. Vai passar por isso. O caminho de seguir a Deus, de buscar Deus é sempre mais estreito, e ele vai ficando mais estreito. Eu preciso dizer isso para você, viu? Ele vai ficando mais estreito, ele vai afunilando mais, porque tem que passar por aquela porta somente você, nada do que é acréscimo vai passar junto. Então ele vai se afunilando ainda mais ao longo do caminho, as coisas vão ficando mais difíceis, mais árduas, você vai vendo as pessoas ao seu redor que não têm a mesma fé, que não buscam o mesmo Deus, que não têm o mesmo propósito, avançando nesta vida na sua frente, quilômetros à sua frente, e você vai ficar ali como um derrotado, um sozinho, um humilhado. Vão tirar sarro de você, vão falar coisas de você, enfim. Vai até parecer que só você está errado. Mas como diz o apóstolo Paulo, e aqui somos cristãos, estamos nessa busca, não miramos as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras. Mas miramos as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Porque nessa vida tudo vai passar. Nós vamos lutar, correr, buscar, viver, mas ao final há uma sepultura esperando todos nós. Mas não desanime, vamos para a palavra de Deus. Abre aí comigo Colossenses capítulo 3. Nós estamos aqui para falar de vida e não de morte, amém? Quando você procura aí, eu vou me apresentar direito aqui. Sou Donizete Júnior, para quem não me conhece. Sou de Vargem Grande, do grupo de oração Chagas Abertas. Sou casado com a Natália, tenho 35 anos. Natália serve comigo também lá. Está trabalhando hoje, graças a Deus. Alguém tem que trabalhar lá em casa, né? Estou no Ministério da Pregação da Palavra há 8 anos, por graça e misericórdia de Deus. Atualmente, estou coordenando a região Cotia, nesses 2 anos aqui, em frente à Renovação Carismática Católica, junto com o Adam, que é secretário nosso, irmãos, servos e tantos outros aqui, né? Graças a Deus, nessa busca. Também sou um cidadão comum, trabalho, estudo, faço as coisas da vida que tem que ser, né? Não sou religioso, não sou padre, não sou consagrado, sou um cidadão comum desse mundo aí. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim viveis,
mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Lê comigo aí. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo, que vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Palavra do Senhor. Pode aplaudir essa palavra de Deus. Que texto maravilhoso este de São Paulo aos Colossenses, que fala muito a nós e vai de encontro com a nossa fé. Hoje, domingo, é a última pregação deste encontro. Depois não tem partilha, tem missa, outras atividades, mas pregação não tem mais. E ontem nós tivemos o dia todo aqui de palestras, de pregações. Chegamos a essa hoje, que o tema é ressuscitados pelo amor e para o amor, não é assim? Na nossa vida. Todos nós fomos comprados, diz a palavra de Deus. E veja, aí quando você compra algo, ela te pertence, não é assim? Sim ou não, gente? Me ajuda aí. Sim. Quando nós compramos, ela nos pertence e é nosso. Você sabe que é seu, tem a sua identidade, tem o seu cheiro, tem o seu jeito, toma até o jeito. Você compra um tênis, um sapato, você pisa torto, ele toma a forma do seu pisar, não é assim? O meu dá uma diferença na sola enorme de um lado para o outro. E assim cada um, você compra uma roupa, daqui a pouco ela está do seu jeito, do seu estilo, com o seu gosto, e é sua. Você comprou, ela te pertence, você pagou um preço por ela. E a palavra nos ensina isso, que nós fomos o quê? Comprados. Comprados a um alto preço, diz a palavra. A um alto preço. Mas espera aí, se nós fomos comprados, é que nós então pertencíamos a outro. Outro detinha a propriedade sobre nós. E se nós conhecermos a palavra, a história da nossa salvação, nós sabemos de quem nós éramos escravos, quem era o nosso dono. Todos nós tínhamos como senhor da nossa vida o inimigo de Deus, o demônio, que só veio, segundo a palavra, segundo o Senhor, só para matar, roubar e destruir. Então, se nós estávamos escravos daquele que só queria matar, roubar e destruir, qual seria o nosso destino? A morte, a destruição eterna longe de Deus. Mas o Senhor, vendo que era impossível a nós tomarmos então este direito, comprarmos, pagarmos o preço da nossa própria liberdade, era impossível a nós. E então ele, vendo isso, ele enviou o seu filho, se encarnou no seio da Virgem Santíssima e pagou o preço por cada um de nós. Nos comprou por alto preço, pelo preço do seu precioso sangue, e nos libertou. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz a palavra. Já não pesa mais sobre nós a escravidão, já não pesa mais sobre nós o jugo, já não pesa mais sobre nós a condenação. Agora nós somos livres, ressuscitados, e é isso que Paulo vai dizer aqui. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo. Veja, nós não conseguiríamos sozinhos, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa separação de Deus, não nos levava de encontro a Deus, mas sempre nos afastamos do Senhor. Mas Ele veio ao nosso encontro, renunciou à sua condição divina. Ontem eu partilhava isso com jovens lá, no momento preparado para isso, já estava noite, e o céu estava lindo ontem, era um lugar escuro, não tinha luz, e eles tinham que passar por um desafio, e do outro lado, e fez um círculo, e a gente... a reflexão era sobre buscar o céu, o tema do retiro era buscar as coisas do alto, e naquele momento a gente contemplava aquela grandeza do Senhor, e eu partilhava isso com eles, falei, olha o céu,
É o trono de Deus, o trono do Altíssimo, ele habita no trono. E ele renunciou à sua realeza, ao seu trono, à sua majestade, ao seu poder, à sua soberania. Renunciou à sua condição divina, segundo São Paulo. Se humilhou, se fez escravo, se rebaixou. Se fez escravo de cada um de nós para nos resgatar. Pagou o preço, renunciando a si para nos elevar. Renunciando a si, se tornando escravo, deitando no madeiro da cruz. E aquele que estava no alto céus, é então elevado de novo, só que agora numa cruz. Elevado para ser zombado, escarnecido, humilhado, ferido, machucado. Quem de nós faria isso pelo outro? Diz a palavra que nós até poderíamos fazer por alguém que amamos e mais por quem nós não amamos. Podia ter nos deixado à mercê da nossa própria sorte. Porque Ele, sendo Deus, podia fazer uma nova humanidade, não podia? Ele, sendo Deus, pode fazer todas as coisas. E deixar a gente na nossa própria sorte, mas não quis assim. Não era esse o plano dele para nós. Nos amou com amor eterno, diz a palavra. Nos amou com amor total, com desprendimento absoluto, com humilhação absoluta. Para nos ressuscitar. Porque sabia que nós viveríamos essa vida conforme a nossa vontade, conforme os nossos sonhos, os nossos planos, conforme o nosso egoísmo. Mas quis mostrar para nós que o caminho do céu, da salvação, é exatamente o caminho contrário. E então, se portanto nós ressuscitamos com Ele, mudamos a nossa visão das coisas. Buscai as coisas do alto, ressuscitados pelo amor e para o amor, para uma vida nova. Porque aquele que renasce, segundo o próprio Jesus para Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Um novo nascimento, ou seja, uma nova conduta, uma nova postura. E ele vai dizer assim, ó, afeiçai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Já não tem mais o mesmo sentido, já não tem mais o mesmo valor, já não tem mais o mesmo sabor. As coisas deste mundo, por melhores que elas sejam, por mais boas até que elas sejam, por mais necessárias que elas sejam. Já não tem mais o mesmo sentido, porque a nossa visão, o nosso foco já não está mais direcionado a essas coisas. E sim as coisas do alto, porque foi Cristo que nos ressuscitou, nos deu vida nova, nos purificou, nos lavou, nos deu um novo olhar, assim como São Paulo na estrada de Damasco, quando ficou cego, voltado, uma revolta contra Cristo e contra a sua doutrina, respirava ameaças de morte, diz a palavra, era responsável por arrancar os cristãos das reuniões de oração, buscava e autorizava a morte, o assassinato de muitos. Ele autorizou a morte de Estevão, primeiro mártir apedrejado, e tantos outros que eles caçavam. Perseguia a doutrina do Senhor, odiava os cristãos e o próprio Jesus Cristo. Era ciente das suas razões, das suas convicções, do seu caminho, e achava que estava corretíssimo naquilo que ele acreditava e seguia à risca os seus princípios, os seus desejos. Mas naquela estrada ele teve um encontro pessoal com Jesus e teve a sua vida transformada, foi cego para as coisas deste mundo e viu que na verdade ele estava cego para as coisas de Deus. Por mais convicto e decidido que ele estivesse naquilo que ele estava fazendo aqui, para as coisas de Deus era totalmente o contrário daquilo que ele pensava. E então ele teve um impacto tão violento que ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver nada. Ou seja, toda a sua autossuficiência, todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, todas as suas convicções, todas as suas certezas foram esmagadas. Foram esmagadas por terra tudo aquilo que ele tinha de valor, tudo aquilo que ele dava valor, tudo aquilo que fazia tanto sentido para a vida dele, de repente não faz mais o mesmo sentido. E é assim quando a gente encontra com Jesus Cristo.
E assim quando a gente é batizado no Espírito Santo. E assim quando o Senhor abre para nós a visão, nos dá uma visão nova, porque na ressuscitado é uma visão nova. Um comportamento novo, você olha, você abre os olhos e fala, eu não enxergava isso, eu não via isso. Ou então eu sofria por causa disso. Eu dava importância para isso. Ou eu menosprezava a palavra, menosprezava a fé, menosprezava o sacramento, menosprezava a igreja, o sacerdote. Não é bem assim, essa radicalidade aí não serve não. Tá exagerando. Não precisa de tudo isso. E a partir do momento que você encontra com Cristo e Ele te esmaga, a sua vida muda totalmente de sentido, de foco. Tudo o que é passageiro passa a ser não tão importante assim. Não que aquilo que é bom, necessário, você vai negligenciar. Não é isso. Não é isso. Mas a sua vida não vai estar fechada naquilo. Por mais que aquilo te faça sofrer, por mais que aquilo te faça chorar, Ele, com o preço que pagou, enxugou toda lágrima. Nos libertou de toda a condenação, ainda que nessa vida nós sabemos porque Ele passou por isso. Veja, não é um Deus que ficou indiferente, não é um Deus que ficou distante, mas, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe pelo que eu passei, o Senhor me permitiu passar por tudo isso, sofrimento. Quais são os sentimentos ruins? Quais são as experiências negativas? Sofrimento, abandono, fome, nudez, não foi amado, não foi querido, e tantos outros que podem ter acontecido na sua vida. Com Jesus Cristo não foi diferente. Teria sido se Ele tivesse permanecido na sua glória, não tivesse vindo ao nosso encontro, não tivesse assumido a nossa condição humana, pecadora, não tivesse pisado nessa terra, não tivesse apanhado, sofrido, passado frio, fome, nudez, abandonado por aqueles que Ele amava. Qual é a diferença? O que mais você sofreu do que o próprio Senhor que assumiu isso na sua pele, na sua condição, na nossa condição? E Ele nos mostra então isso, que passa por tudo isso, pelo sofrimento, pela agonia, pela dor, pela desfiguração, pelo escárnio, pela zombaria. Cuspiram nele e tudo mais, e passou por tudo isso. Mas nós sabemos que então, mesmo ali, na humilhação, no sofrimento, na agonia, no esvaziamento pleno de si, total de si, na entrega absoluta de si, por causa do outro. Veja, quando o demônio tenta Jesus no deserto, o que ele propõe para o Senhor? Riqueza, não é assim? Riqueza, bens, poder, tudo o que é material e humano. O Senhor olhou para ele e falou, você não tem noção do que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você não tem noção, demônio, porque você não conhece a realidade daquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, porque você não ama, então você não tem noção. Isso aqui que você está me oferecendo não é nada diante daquilo que o meu Deus tem para fazer. Você não conhece os planos de Deus. Em vez de fazer essa proposta terrena, humana, passageira, Jesus podia ter aceitado e ter todas as riquezas dessa vida. E aí? Que diferença faz? No final, ia durar 30, 40, 50 anos, a média de vida expectativa hoje, 75, 80 anos. Isso é muito? Diante de uma eternidade, a gente tem noção do que é eterno, né? E a gente quer viver essa vida, aproveitar. É uma ânsia hoje de crer, de ter, de possuir, de comprar, de viver. Parece que o mundo vai acabar amanhã, nós temos que viver tudo hoje. O bendito, para não falar outra coisa, do Carpe Diem lá, né? Não, tem que viver hoje, tem que fazer hoje, tem que ter prazer hoje, tem que fazer sexo hoje, e tem que tudo hoje, é agora, e um monte ao mesmo tempo, e vira uma bagunça, uma orgia, uma coisa terrível. E depois vem a consequência, o preço lá ninguém fala, né? A propaganda, a mídia não mostra isso. Mostra que é meu corpo, minhas regras e tudo mais, você pode tudo. Mas depois não mostra o outro lado, né? As doenças, o sofrimento, a angústia,
a depressão e tudo o que acontece não mostra. Mas vamos viver tudo agora, nessa ânsia de conquistar tudo aqui. Mas tudo aqui é passageiro. A verdade, meus irmãos, é que nós vamos lutar nessa vida, conquistar as coisas, viver, chorar, sofrer. No final, há uma barreira para todos nós. E aí não há diferença. Olhando aquilo que os olhos podem ver, não há diferença. Porque todos aqueles que conquistaram tudo nessa vida, vão ali, nessa vida humana aqui, ter o mesmo destino do que nós. Mas a questão é que não está aqui. A questão é o que está guardado para nós, vai além disso aqui. Por isso que vale a pena. Por isso que nós permanecemos, ainda que na dificuldade, ainda que tropeçando, porque é um caminho. Veja que Paulo vai dizer aqui que é ao longo do caminho, que é aos poucos que nós vamos crescendo, nos configurando a Cristo Jesus. Nós vamos nos despindo do homem velho com seus vícios, nos revestir do homem novo, que que vai se restaurando constantemente a imagem daquele que o criou. É constantemente. Ressuscitados pelo amor de Deus para ver uma vida nova aqui, porque nós vemos pela fé, e fé é tomar posse antecipadamente daquilo que se espera. Então nós vivemos agora como já estivéssemos no céu, como já estivéssemos com Cristo na vida, no corpo glorioso, que nós sabemos que pela fé então Ele sofreu tudo isso e ressuscitou com um corpo glorioso. E já não tem mais fome, mais sede, mais frio, mais nudez, já não tem mais morte, que venceu o invencível. E Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo vier, nós também apareceremos com Ele. Mas nós, ressuscitados então pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, cheios da força do alto, nós já vivemos essa vida como se já estivéssemos na próxima. Por isso que nós vamos nos despindo, por isso que nós vamos nos restaurando constantemente neste processo de crescimento, na fé, na busca de santidade, nos configurando cada vez mais com Cristo, nos parecendo cada vez mais com Ele. E aí, de que forma? No comportamento de Cristo, na fé, na sua palavra, na obediência aos seus mandamentos, na imitação das suas virtudes. Isso diz o livrinho da imitação de Cristo, que está ali atrás, vocês estão meditando ele, inclusive. Neste processo de configuração, de parecer cada vez mais com Ele. Para o quê? Para sermos restaurados à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Não é de uma hora para outra. É num caminho, como vocês são jovens, é um degrau de cada vez, vai seguindo. Mas para frente. Nessa dinâmica, e eu preciso dizer para você que é um esforço constante. Haverá muitos desafios e quantos. Hoje eu já não sou mais tão jovem assim, tenho 35 anos. Mas esses desafios que vêm pela frente como uma avalanche sempre. Mas você firme no propósito de mirar aquilo que é eterno, de ir ressuscitado, sabendo que é ressuscitado e que Deus tem algo maior para nós ainda. Nós já não nos debruçamos mais sobre as coisas dessa vida como se elas valessem tudo. Pelo contrário, a palavra vai dizer que nós precisamos desprezar as coisas desse mundo. É difícil. Fácil é desprezar aquilo que você não gosta, mas desprezar aquilo que você ama, desprezar aquilo que é você apegado, é difícil. Os vícios aqui, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Como é difícil desprezar. Se humilhar, ser esmagado. Como é difícil, meus irmãos, ser esmagado. Eu lembro que eu participei de um retiro uma vez, era um retiro para pregadores, faz uns 6 anos, nem sei quanto tempo faz mais. E aí o pregador falava, que é um momento de oração, de comoção, o pregador falava, eu preciso ser esmagado. E eu, Senhor, eu preciso ser esmagado, me esmaga, me joga na parede, Deus, e não sei o que, aquela coisa toda e tal. Só que daí, quando é só hora de entrar na prensa mesmo de verdade, meu irmão, você chora, você reluta, você resiste, você não imagina como é a realidade da coisa. Como é difícil quando Deus fala, então tá bom, então vamos provar mesmo, então vamos esmagar mesmo, para ver o que sai daí.
para ver se realmente está ressuscitado, buscando as coisas do alto, afeiçoando-se às coisas lá de cima e não as da terra. Vamos ver se seu coração não está apegado mesmo a esse mundo. Vamos ver mesmo se você está disposto a entregar tudo, se você crê de verdade que eu tenho para te dar, que eu vou restituir todas as coisas, mas não é nessa vida. O problema é que muitas vezes nós queremos, a palavra diz, o Senhor me restitui tudo. Nessa vida a gente quer uma vida igual a Jó. Senhor, tá bom, então o Senhor vai trazer a lepra, vai tirar a esposa, vai tirar filhos, vai tirar os bens, vai tirar tudo. Eu não vou ter nada por um tempo, mas eu sei que é por um tempo, e depois ainda nessa vida o Senhor vai me recompensar tudo. Ainda nessa vida eu vou ter casa, esposa, família, vou ter bens, vou ter uma vida boa nessa terra, mas não é esse o propósito, porque pode ser que nós tirem tudo de nós nessa vida, e nós ficamos sem nada nessa vida, como naquela parábola que Jesus fala do Lázaro e do rico, que Lázaro recebeu nessa vida só o sofrimento, a dor, a fome, a miséria, mas foi para junto de Deus, foi para o céu, enquanto o outro tinha tudo nessa vida aqui, foi para o inferno. Então olha o nosso olhar voltado para a recompensa só aqui, a gente quer ser feliz agora, a gente quer viver bem isso aqui. Não que a gente não precise buscar, claro, mas a gente precisa entender que Deus tem uma maneira de trabalhar em cada um neste desejo de ir nos configurando, desse desejo de ir nos restaurando constantemente a imagem dele. E se nós estivermos com os olhos voltados para as coisas do alto, buscando a Deus, é a hora do esmagamento, da aprovação, Ele vai confirmar, ver o que tem mesmo no nosso coração. Ele fala, eu fiz a minha parte por vocês. É um padre que diz, Deus que quis nos criar sem a nossa ajuda, não quer nos salvar sem a nossa colaboração. É plano de Deus. Ele fala, então, olha, eu fiz tudo. Aquilo que era impossível a vós, eu realizei. Vocês não podiam pagar o preço pelas vossas vidas, estavam destinados, estavam escravos, e eu comprei e eu paguei com o meu sangue, assumi as suas dores. Vocês foram curados graças às minhas chagas. Estou dizendo Isaías 53, fala isso. Estavam cada um perdido no seu caminho, eu trouxe para o rebanho, dei alimento, deixei a palavra, deixei os sacramentos, o meu corpo, eu estou presente junto, deixei o sacramento da reconciliação, deixei os dons do Espírito Santo, deixei as virtudes, deixei tudo. Não vos abandonei, como diz a palavra, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Neste mundo há vez de ter aflições, tribulações, sofrimento, lágrima, mas coragem, eu venci o mundo, porque o que eu tenho reservado para vós é o que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e o coração humano não imaginou. Por um momento, vocês estáis tristes, mas o mundo se alegrará. Mas quando ele vier de volta, quando eu reencontrar convosco, a sua tristeza se transformará em alegria, e ninguém poderá tirar a vossa alegria, diz ele para nós. É isso que nós nos apegamos, é nessa fé que nós permanecemos e ficamos. Mas naquele momento em que você precisa ser esmagado para Deus provar o que realmente tem no seu coração, se realmente você está ressuscitado, se realmente você está se afeiçoando às coisas do alto e não a da terra, se realmente nós estamos mortos para essa vida e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí ele pede, mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Meu irmão, aí é doído, hein? Olha só, ele diz aqui, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça. Dessas coisas provém a ira de Deus. Outrora vós assim viveis, mergulhados como estava nestes vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Comportamento reto, não é assim? Um comportamento reto diante da palavra, diante do outro, diante de Deus, sendo humilhado, ferido, abandonado, machucado, mas querendo ser igual a Cristo, imitar a Cristo, as virtudes de Cristo, a força de Cristo, ser cuspido, ser escarnecido, zombarem de nós. Quem quer ser zombado aqui, meu irmão, minha irmã? Quem quer ser rejeitado aqui? Ninguém quer ser.
Dom Henrique diz: nós aceitamos a cruz com repugnância, ou seja, Senhor, eu aceito, mas não aceito. O nosso caminho é a cruz, todos vamos passar por essa cruz. Jesus diz: assumi a vossa cruz e siga-me, renuncia a si mesmo. Veja, ele pede para nós: você quer me seguir? Mas tome a sua cruz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, vem e me siga. Ou seja, renuncia os seus desejos, renuncia a devassidão, renuncia às paixões. É um desprendimento, sabe por quê? Porque aos poucos nós vamos nos despedindo. Padre Paulo fala a respeito disso quando ele comenta e compara com um casamento. E a palavra no final, né, diz que o Senhor vem buscar a sua noiva, né? A sua igreja é a sua noiva. E a noiva, quando ela está para casar, ela vai o quê? Se preparando. Homem já é mais prático, né? Junta tudo na sacola, leva lá, às vezes nem vai para casa nova com roupa, fica na mãe, fica não sei na onde, é uma beleza. Mas mulher não, tem todo um ritual ali para ser cumprido, né? Aos poucos ela vai se despedindo da sua casa, dos seus pais, das suas coisas, da sua vida, que vivia antes, para o quê? Para assumir uma nova vida, se preparando ali para o encontro com o esposo. E então, naquela semana, então ela vai e arruma todas as coisas, e aí pensa na casa que preparou lá. Já? Jesus amado. E aí pensa na casa que preparou, e então começa a levar as coisas, e começa aquela despedida, e aquela dor da despedida, aquela angústia da despedida, ali para daqueles que ama, mas para encontrar com o amado do que? Da sua vida, da sua alma. Ela já vive com ele? Não. Ela já sabe como vão ser as coisas com ele? Não. Quais os desafios que ela vai ter que enfrentar com ele? Não. Mas ela crê que é o melhor que tem esperando ela. Que é o melhor que tem esperando. E por isso ela vai se desprendendo, vai se despedindo, vai se esvaziando da vida antiga, da vida velha. Na espera, na expectativa, ou seja, na fé. Na fé. Porque os olhos não veem, não contemplam ainda o que vai acontecer depois, mas ela já toma posse agora, crendo naquilo que espera. Assim é a minha vida, a sua vida, assim somos nós. Porque Cristo vem buscar a sua noiva, que é a sua igreja, cada um dos seus filhos, cada um daqueles separados, consagrados. E é importante que você tenha isso em mente nessa manhã. Porque o Senhor disse para Jeremias, e isso diz para cada um de nós: antes mesmo que fosses formado no seio da vossa mãe, eu já te conhecia e já te consagrei. Ou seja, já te separei, já te escolhi. Veja, você jovem que está aqui nessa manhã, você é um consagrado, você é um escolhido, você é um separado por Deus. Ah, Senhor, por que eu tenho que sofrer mais do que o outro? Por que tem que ser mais difícil para mim do que o outro? Ei, porque eu te trato como filho. E a palavra é assim, ó: qual pai que não trata com correção o filho que ama? Qual pai que não corrige o filho que ama? Para que ele cresça, para que ele seja melhor, para que ele receba a recompensa. É assim que o Senhor nos trata. Mas não nos deixa órfãos, sozinhos nessa vida. Não nos deixa, porque Ele conhece a limitação do nosso coração, as nossas dificuldades, e Ele não quer perder nenhum de nós. Nenhum de nós Ele quer perder. E conhecendo as nossas dores, as nossas lutas, o que nós não conseguimos sozinhos, porque como é difícil ser esmagado e dizer sim ao Senhor e renunciar a todas as propostas até boas que nós temos no mundo, como é difícil. Mas o Senhor diz, antes disso, né, Maria diz: "Me como se dará tudo isso?" Senhor, como se dará tudo isso? É a pergunta de cada um de nós. Como se dará tudo isso que nós não somos capazes sozinhos? Sozinho nós não conseguimos. Como se dará tudo isso? Eis a resposta de Deus: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que Ele disse para os discípulos: vós recebereis a força do alto. O que Paulo diz aos Romanos: o Espírito vem em auxílio às vossas fraquezas, às vossas lutas, às vossas limitações, para que Ele vai nos moldando e nos configurando a imagem de Cristo.
sustentando-nos na fé, sustentando-nos nessa esperança, sustentando nessa certeza que esta vida é um preparo para o encontro daquilo que vem, daquele que vem nos buscar e daquele que nos ama e nos espera. Você é um eleito, é um consagrado nessa manhã, chamado e ressuscitado pelo amor de Deus e para o amor de Deus. Vamos ficar em pé? Pedir a Deus essa graça nessa manhã. Pedir a Ele dizendo: Senhor, nós queremos buscar as coisas do alto. Nós queremos, Senhor, nos afeiçoar às coisas de cima. Ajuda-nos a morrer para nós mesmos e morrer para as coisas dessa vida, desta terra. Ainda que sejam as melhores intenções, os melhores desejos, os melhores sonhos. Mas eu quero viver por essa fé, Senhor. Me ajuda a ir aos poucos me desprendendo das coisas deste mundo, neste caminho de encontro contigo, de ver por a fé daquilo que o Senhor tem e nos reserva. Ainda que nesta vida nós sejamos privados de tudo, nós cremos que Tu ressuscitaste-nos para a vida e para a vida eterna, Deus. Tu não pagastes um preço por cada um de nós à toa, que Tu nos chamou, que Tu nos conhece, que Tu nos separou, que nós somos consagrados a Ti. Por isso nos guarda, Senhor, diante das tristezas, das tribulações, dos sofrimentos, das angústias, nos guarda. Porque Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso refúgio. E todas as vezes que nós tropeçarmos, Senhor, ainda que ressuscitados, ainda que purificados, mas todas as vezes que nós tropeçarmos, estende a Tua mão para que nós possamos levantar, Senhor. Olha para as ameaças que nos cercam, olha para as ameaças que cercam a Sua juventude consagrada, a Sua juventude purificada, todas as ameaças, todos os dardos inflamados do maligno contra os Teus eleitos, Senhor. E estende a Tua mão poderosa para que se realize cura, milagres e prodígios. Guarda cada um daqueles que Tu consagraste e que se realize a Tua palavra na vida deles. Como Tu disse, Senhor, eu não perdi nenhum daqueles, Deus, que Tu me separastes. Que nenhum se perca aqui, Senhor, mas que a Teu poder, a força do Teu Espírito invada o coração de cada um deles. Concede intrepidez, concede desassombro, concede ousadia, Senhor, para que eles sejam testemunhas, para que eles sejam luzeiro neste mundo tenebroso, Deus eterno, aleluia. E vivam o amor, a fé, a caridade, a esperança, como ressuscitados, portadores da recompensa eterna, Deus, aleluia. Que eles tenham a coragem de dar a sua própria vida, Senhor, nesta terra. Enche-nos com a força do Teu Espírito nesta manhã. Transborda-nos do Teu querer, Senhor. Nós queremos cumprir, viver, realizar a Tua vontade neste mundo, Senhor, e não a nossa. Eu me desprendo, Senhor, eu me esvazio, Deus, aleluia, de mim, para que seja pleno, preenchido de Ti nesta manhã, realizar o Teu querer, os Teus planos, os Teus sonhos na minha vida, Deus eterno e poderoso, aleluia. Enche-nos, inunda-nos, transborda-nos com o Teu poder, nesta manhã, no nome de Jesus, aleluia. O céu aguarda os santos. Essa é uma verdade absoluta. Santos que amaram. Uma verdade absoluta, o céu nos espera. Santo se faz de amor. O céu aguarda os santos. Santos que amaram. Não tenha medo de pagar o preço que Deus pede para você pagar. Não tenha medo. Santo se faz de amor. Porque o preço maior já foi pago. Não tenha medo. E a santidade é amar Jesus. E a santidade é amar. Aleluia, Deus. E a santidade é amar Jesus. Aleluia, Deus. E a santidade é amar. Peça a Ele, só Ele pode. Jesus crucificado, Dá-me o Teu Espírito. dá-me o Teu Espírito, ensina-me a te amar.
Peça a Ele, ensina-me, Senhor, porque eu não sei sozinho. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, dá-me o teu coração, dá-me o teu olhar, dá-me os teus atitudes, dá-me o teu pensamento, Senhor. Ensina-me a amar como tu amaste, Deus. Aleluia, Deus poderoso. Não tenha medo. Não tenha medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nada pode nos separar deste amor. Nem a morte, nem a vida, diz São Paulo. Nem os abismos, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar. Aleluia, Jesus. O céu nos espera, aleluia. O esposo nos espera. Esmaga-nos, Senhor, nesta manhã. Santo se faz de amor. A tua presença, dai-nos a coragem, a força, Senhor. E a santidade é amar Jesus. Aleluia. A santidade é amar. A santidade é amar Jesus. A santidade é Com fé, com certeza, com devoção, estende os seus braços e peça ao Senhor. Dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Jesus crucificado. Não é utopia, não. Dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar.